Hoje a gente vai mergulhar num material bem interessante sobre autoformação e metacognição, sabe? Pensado especialmente para nós, educadores. A ideia central é entender como essa habilidade de pensar sobre o próprio pensamento pode realmente mudar o jogo na sala de aula e no nosso desenvolvimento profissional, né? Exato. Dos fundamentos da autoformação metacognitiva e tirar dali o ouro, as ideias mais valiosas. Isso. E essa palavra metacognição parece complicada, mas no fundo, essa capacidade de refletir sobre como a gente aprende. É fundamental. Certo. Não é só acumular conhecimento, né? É mais sobre entender, gerenciar o nosso próprio processo de aprender. O material até cita uma pesquisa que mostra como isso é crucial para a autonomia do professor. Autonomia. Interessante. Pra a gente deixar de ser, só um aplicador de currículo, sabe? E virar um pesquisador da nossa própria prática. É um pilar para aprender sempre, né? A vida toda. Ok. Vamos desmembrar isso então. O que é exatamente metacognição? O material o define como conhecimento e regulação sobre a própria cognição. Isso. É mais que saber, saber sobre saber e saber como saber. Uma ideia que o Flávio começou a organizar lá atrás, né? E exato, Flávio, lá nos anos 70. E ela tem basicamente 2 componentes principais, para simplificar. Certo. Primeiro, o conhecimento metacognitivo, que é o que a gente sabe sobre nós mesmos como aprendizes. Eu tenho mais facilidade com isso, dificuldade com aquilo, sabe? Sobre as tarefas também. Isso aqui é decoreba ou exige mais raciocínio. E, claro, sobre as estratégias que a gente pode usar. Que ferramentas eu tenho na minha caixa, né? Perfeito. E o segundo componente é a regulação metacognitiva. Aí já são as ações. O que a gente faz para controlar nossa aprendizagem? Tipo, planejar antes de começar uma tarefa. Ok, qual é o meu objetivo? Como eu vou fazer? Monitorar o entendimento durante o processo. Tô entendendo mesmo? Isso tá fazendo sentido? E avaliar o resultado depois. Conseguir. O que deu certo, o que deu errado. Entendi. Para nós, educadores, isso é muito poderoso. Permite transformar uma experiência, até uma aula ruim, em aprendizado de verdade, sabe? Ajustar o ensino e também ajudar os alunos a fazerem o mesmo, a desenvolverem a autonomia deles. Faz sentido. E o material conecta isso com os pensadores importantes? Começando pelo Flávio, que você já mencionou. Ele foi o ponto de partida, então? Sim, ele que sistematizou a coisa toda. Ele fez essa distinção chave. Uma coisa é o conhecimento metacognitivo, saber o que eu sei, como eu aprendo. Outra coisa é a regulação que eu faço com esse saber. Planejar, monitorar, avaliar. O exemplo do professor de química que o material traz é ótimo. Qual era mesmo? Ele sabe que os alunos têm dificuldade em estequiometria, e isso é o conhecimento. Aí, por causa disso, ele planeja começar com um exercício mais guiado. Isso é a regulação em ação. Mostra como a metacognição tira o aprendiz daquela posição passiva, né? Totalmente. E depois do Flavel veio a Anne L. Brown. Ela parece que puxou mais para a aplicação prática, para a sala de aula. Focou na autorregulação. O que muda aí? A Brown, ela deu um passo além, né? Ela focou muito em como usar isso no dia a dia da escola. Ela refinou essa ideia de autorregulação. Não basta só conhecer as estratégias, tem que usar de forma consciente e principalmente ajustar. Ajustar. Sim. Perceber no meio do caminho. Opa, desse jeito não tá rolando, eu preciso mudar a estratégia. A aluna lendo ciências, no exemplo do material, ilustra bem isso. Como era? Ela tá lendo, percebe que não entendeu, isso é monitorar. E aí ela age, para, relê, faz uma anotação, pede ajuda para alguém. É essa capacidade de monitorar e ajustar que a Brown destacou e ela sugeriu que a gente, professor, modele isso. O tal do pensar em voz alta. Essa parte tá confusa, acho que eu vou... Exato. Mostrar o processo. Planejar, monitorar, avaliar. Tornar o pensamento visível para os alunos. Legal. Então, Flávio deu a base, Brown trouxe para ação consciente e ajustável. E aí entra o Vygotsky com a perspectiva social. Ele nem usava o termo metacognição, né? Mas como ele entra? Vygotsky é fundamental porque ele lembra que a gente não aprende sozinho, isolado.
A aprendizagem é social, acontece na interação. Aquela ideia famosa dele, da Zona de Desenvolvimento Proximal, a ZDP... Aquilo que a gente faz com ajuda hoje... faz sozinho amanhã. Isso. Mostra que a aprendizagem se constrói com os outros, pela linguagem. O exemplo do grupo estudando termoquímica é perfeito para isso. Verdade. Um explica para o outro, um pergunta, o outro complementa. Ali, naquela troca, eles estão exercitando a metacognição juntos. Pensando sobre como estão pensando, negociando o que entenderam, ajustando as estratégias. Tudo isso através da conversa, da colaboração. Ele traz o nós para essa história. Muito bom isso. Então, juntando os três, Flavel com a base, conhecimento e regulação, Brown com a aplicação consciente e autorregulação e Vygotsky com a interação social. A gente tem um quadro bem completo. Exatamente. E isso leva a uma conclusão importante. A reflexão metacognitiva não precisa ser solitária, né? Conversar com colegas, ter mentoria, tudo isso enriquece. É o eu encontrando o nós. Perfeito. E essa integração nos leva direto para a autorregulação da aprendizagem, que é basicamente a metacognição em ação. É como pilotar o próprio aprendizado, né? Assumir o volante mesmo. Definir para onde ir, ficar de olho no caminho, ajustar a rota se precisar. Isso. E o material diz que essa autorregulação tem 3 componentes que andam juntos como se fossem as pernas de um tripé. Quais são? Primeiro, o componente cognitivo, que são as estratégias mentais mesmo que a gente usa. Resumir, organizar, fazer um mapa mental. E também ter a consciência de quando e por que usar cada uma. É ter a caixa de ferramentas e saber usar, né? Certo. E as outras pernas? Porque às vezes a gente até sabe o que fazer, mas, sei lá, não faz. Falta alguma coisa. Aí entram os outros 2. Componente motivacional. Esse é chave. Envolve nossas crenças, nossos valores, até as emoções. Autoeficácia. Acreditar que consegue, né? Isso, acreditar na própria capacidade de aprender aquilo. Se a gente acha que não vai dar conta, muitas vezes nem começa. E também perceber o valor daquilo que a gente está aprendendo. Por que isso é importante para mim? A professora do exemplo que insiste em aprender metodologias ativas... Mesmo achando difícil? Exato, porque ela acredita que aquilo vai ser bom para os alunos dela. Ela tem um porquê forte. Isso é motivação. Entendi. Cognitivo, motivacional e o terceiro? O componente comportamental. São as ações concretas para gerenciar a aprendizagem, sabe? Organizar o lugar de estudo, o tempo, evitar distração, tipo desligar as notificações do celular. Ah, essa é difícil. Pois é. E também buscar ajuda quando precisa, é a parte mais prática. As ações que botam a cognição e a motivação para funcionar no mundo real. Os 3 juntos, sabe? Um sustenta o outro. E tem um modelo que o material destaca bastante para organizar isso tudo na prática? O ciclo de Zimmermann. Parece bem útil porque não é uma linha reta, é um ciclo. Sim, o ciclo de Zimmermann é ótimo. Ele mostra que a autorregulação não é algo que você faz uma vez e pronto. É contínuo. E ele divide em 3 fases que se alimentam. Vamos ver, qual a primeira? É a fase de previsão ou planejamento. Antes de começar qualquer tarefa, estudar um texto, preparar uma aula, o que for, você para e pensa, qual é o desafio aqui? Quais são minhas metas? O material até sugere usar metas SMART, né? Específicas, mensuráveis. Alcançáveis, relevantes e com prazo. Isso, exato. E aí você avalia que recursos eu tenho, tempo, conhecimento prévio e como está a minha motivação para isso. É o momento de desenhar o plano de voo. Ok, planejei. E agora? Agora é a fase de desempenho. É a execução, colocar o plano em prática, mas não no automático. É preciso monitorar o progresso. Tô no caminho certo? Tô entendendo? A estratégia tá funcionando? É aqui que entra aquela flexibilidade da Anne Brown. Perceber e ajustar na hora, né? Isso, ajustar a rota durante o voo. Manter o foco, lidar com as distrações que aparecem. Certo. Planejamento, desempenho e a última fase fecha o ciclo? A fase de autorreflexão. Depois que a tarefa termina, a aula acabou, o estudo foi feito, você olha para trás. E aí?
como foi, o que funcionou, o que não funcionou, por quê, alcancei as metas que eu tinha definido lá no começo, quais foram as maiores dificuldades, o que eu aprendi sobre mim mesmo nesse processo todo. E essa reflexão não é só para ficar remoendo, né? De jeito nenhum. É para alimentar o próximo ciclo. O erro vira pista para melhorar, o acerto vira uma estratégia que você sabe que funciona. É aí que o crescimento acontece. Pensando no dia a dia do professor, o planejamento da aula é a previsão. Da aula, sentindo a turma, ajustando o que precisar, é o desempenho. E depois parar para pensar como foi, o que pode melhorar para a próxima, é a autorreflexão. Vira um ciclo de desenvolvimento profissional mesmo. Exatamente isso, um ciclo contínuo. Mas como a gente pode, na prática, fortalecer essa capacidade de autorregulação? O material sugere umas estratégias pessoais, né? Sim, estratégias bem concretas que a gente pode usar. Uma que eu acho muito poderosa é o autoquestionamento. Se fazer perguntas antes, durante e depois. Tipo, antes, o que eu já sei sobre isso? Onde eu quero chegar? Durante, será que estou entendendo mesmo? Esse jeito de estudar tá bom? E depois, o que eu aprendi? Como posso usar isso? Essas perguntas guiam a atenção, sabe? Entendi. Que mais? A autoexplicação. Tentar explicar o conteúdo para si mesmo. Em voz alta ou escrevendo, com as suas palavras. É um teste ótimo para ver se a compreensão está firme ou se está superficial. Faz sentido. Se eu consigo explicar é porque entendi. Basicamente isso. E também o monitoramento da compreensão. Parar de vez em quando e se perguntar: consigo resumir isso aqui? Consigo dar um exemplo? E claro, avaliar o progresso. Olhar para trás e ver o que eu melhorei, onde eu avancei. Ok. Essas são estratégias mais mentais, mas o material também fala de ferramentas práticas para ajudar a registrar e visualizar essa reflexão. Sim, isso é super importante. Para não ficar só na cabeça, essas ferramentas ajudam a materializar o pensamento. O diário de bordo, ou o diário de aprendizagem, é um exemplo clássico. Um caderno para anotar as experiências, né? Isso, o que você fez, como se sentiu, o que deu certo, as dúvidas que pintaram. Depois, quando você relê, começa a perceber padrões. Nossa, toda vez que eu faço isso eu me embanano. Ou, essa estratégia aqui sempre funciona para mim. Gostei da ideia do diário. Que outras ferramentas o material destaca? Olha, tem os mapas mentais ou conceituais. São ótimos para organizar ideias visualmente, ver as conexões entre as coisas, ajuda muito a estruturar o pensamento. Para sair da lista linear, né? Exato. Tem também os portfólios reflexivos, que não é só juntar trabalho, é escolher alguns e escrever sobre eles. Por que esse aqui foi importante, o que ele mostra do meu aprendizado. E até coisas mais simples, como checklists de autoavaliação, para verificar se você cumpriu certas etapas ou usou determinadas estratégias. O material menciona várias outras, quadro KWL, roteiros de autoexplicação, rúbricas. O importante é a ferramenta servir para provocar e registrar a reflexão. Muito bom. Isso tudo pra gente, né? O nosso próprio desenvolvimento. Mas tem um ponto que o material bate bastante. O nosso papel como modelo e facilitador da metacognição para os alunos. Fundamental. Não adianta só a gente ser bom nisso. Tem que ajudar eles a serem também. Como? Começa sendo modelo. Transparente. Sabe, o professor que pensa em voz alta. Aquele exemplo que você deu antes. Isso. Nossa, essa questão aqui é mais complicada do que eu imaginei. Deixa eu pensar. Que estratégia eu posso usar? Talvez reler o enunciado com mais calma. Quando a gente faz isso, mostra para os alunos que aprender tem desafios, envolve escolher caminhos e que ter dúvida ou errar faz parte. Essa vulnerabilidade calculada ensina muito. Entendi. Mostrar o processo, não só o resultado. E além de ser modelo, criar oportunidades claras para eles refletirem. Usar perguntas metacognitivas o tempo todo. Como você chegou nessa resposta? Qual foi a parte mais difícil para você resolver isso? Por quê? Se você fosse ensinar isso para um colega, como você faria? Tirar o foco só do certo e errado. Exato. E focar no processo. O feedback também tem que ser assim, estratégico. Em vez de só muito bom ou precisa melhorar, comentar o processo.
Olha, percebi que você organizou suas ideias com um esquema antes de escrever. Isso te ajudou a deixar o texto mais claro, né? Focar no como eles aprenderam. E os estudos de caso em química que o material traz, eles ilustram bem essa ideia, né? O dos modelos atômicos, por exemplo. Sim, esses casos são ótimos. No dos modelos atômicos, a questão não é só decorar a sequência Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. É entender a lógica da evolução. Por que o modelo de Thomson veio depois do de Dalton? Que problema ele resolvia? Quais eram as limitações do Rutherford que levaram o Bohr a propor o dele? As perguntas que vêm com o caso são justamente metacognitivas. Que informações foram essenciais para essa mudança? Como você organizou seu pensamento para comparar os modelos? Leva o aluno a pensar sobre como ele está pensando sobre aquilo. Perfeito. Exige que ele articule o processo de raciocínio, não só a resposta final. Isso é desenvolver a metacognição deles na prática dentro da disciplina. Olha, ficou bem claro para mim que essa habilidade de pensar sobre o pensar e agir em cima disso, metacognição e autorregulação, não é só um conceito bonito. É uma ferramenta muito poderosa. Com certeza. A gente viu como ela se conecta com ideias de gente como Flavel, Brown, Vygotsky, como o ciclo de Zimmermann dá um mapa para a gente agir, e exploramos estratégias e ferramentas para colocar isso em prática, tanto para nós quanto para os nossos alunos. A mensagem principal que fica para mim é essa. Quando a gente investe na nossa própria metacognição, a gente não só vira um aprendiz melhor para a vida toda... O que já é ótimo. Sim, mas a gente também se torna um modelo melhor, um facilitador melhor para os nossos alunos se tornarem mais autônomos, mais conscientes do próprio aprendizado. Sem dúvida. E talvez o ponto mais instigante que o material sugere ali no final ao propor um plano de desenvolvimento pessoal seja que não precisa ser uma revolução de uma vez só, né? É verdade. A reflexão final que fica talvez seja essa. Qual seria o primeiro passo, o menor que seja, para começar a observar e ajustar conscientemente a sua própria forma de aprender ou de ensinar, usando uma dessas ideias, quem sabe, na próxima semana? Um pequeno passo. Esse pequeno ato de se observar com intenção de fazer um microajuste, isso já é a metacognição em movimento. Qual seria o seu primeiríssimo passo? Fica aí a pergunta.